O que os cientistas pensam sobre o uso da maconha? Vamos ver. Saída para outras drogas. E quando você disse que não conhece nenhum craqueiro, eu trago estudos científicos feitos. Eu vou falar para você que quem fez esse estudo científico é maconheiro. Não é? Certeza, certeza. Olha. Nunca vi estudo científico que comprove que é bom fumar maconha. Olha, tá aqui o estudo. Isso é estudo de maconheiro, não acredito. Quais os principais argumentos que um policial utilizou contra 30 maconheiros e quais os argumentos dos maconheiros, pelo menos aqueles que eles conseguiram lembrar, nesse debate sobre maconha, sobre polícia, tráfico, enfim, tanta coisa importante. Vamos entender só que tudo isso depois da vinheta. Olá, olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos ver o debate de um policial contra 30 maconheiros. Quais os argumentos que os maconheiros utilizaram, pelo menos os que eles conseguiram lembrar, quais argumentos que o policial utilizou, quem teve uma retórica mais positiva, postura de autoridade, quem conseguiu gerar mais confiança naquilo que estava defendendo, tudo isso e muito mais nós veremos agora nessa análise. A minha primeira afirmação é: a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas? Ok. Aí, quando ele sentar, eu dou ok, não é isso? Aí. Muito bem, boa tarde, sargento, eu sou o Caio. Sentar, eu dou ok, não é isso? Ó, que interessante. Aí. Então o sargento liga o ponto ali, o timer, e começa o debate. Ele já estufa o peito e eleva o queixo. Aí, tá. Já estufa o peito e eleva o queixo. Então aqui ele já assume uma postura de autoridade, de início aqui do debate, né? Tudo bem? Talvez pela prática policial, pelo tempo de carreira, ele já esteja acostumado também a demonstrar autoridade quando vai ter um diálogo, alguma coisa séria. Vamos ver aqui. Muito bem, boa tarde, sargento. Eu sou o Caio, eu sou cozinheiro, comunicador, tenho um canal chamado Cozinha 420 e eu discordo veementemente de que a maconha seja a porta de entrada para outras drogas. Primeiro, porque droga é um conceito muito amplo, certo, né? Que a gente reduz. Então, quando a gente fala de drogas, geralmente as pessoas estão se referindo a drogas ilícitas, sendo que, na verdade, droga é a definição de uma substância que causa um efeito psicoativo em você, que pode ser cafeína, passiflora. Uma droga ilícita. Um ponto importante aqui, quando vai começar um debate, eu gostei do que o rapaz trouxe aqui pra gente, né, o debatedor ali. Importante para ressaltar, quando você começa um debate, é necessário, é muito, muito, muito válido que você defina os termos do que você está debatendo. Então estamos falando sobre droga. Que tipo de droga? Droga no geral? Droga lícita? Droga ilícita? Nós estamos falando de qualquer substância que altere a sua percepção de realidade, que influencie seu comportamento, etc, etc. Porque senão, a pessoa pode sempre fazer uma falácia da homonímia. Então, a definição do termo, ela é importante. Do que é que a gente está falando, o que esse termo significa para você nesse debate, só para entender. Ah, então tá bom, então vamos lá. E começa o debate. Extremamente importante. Eu não sei se o policial vai fazer isso, mas seria muito válido. Que causa um efeito psicoativo em você, que pode ser cafeína, passiflora. É uma droga ilícita? É ilícita agora, e a gente está aqui lutando pela legalização. Tá bom. Certo? Tá bom. Então, ela é uma droga que está na ilegalidade, né? E aí, quando você fala, a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Certo. Por quê? Porque a pessoa, quando vai ali numa boca de fumo, algum lugar assim, ela vai ter supostamente contato com outras drogas, certo? Certo. Mas acontece que assim, a gente pode considerar, por exemplo, o café uma porta de entrada? O rapaz, ele tá se movendo, gesticulando bastante para cá e para lá, tá visivelmente nervoso, mas tá indo muito bem, né? Agora vamos ver, ele vai falar do café, vamos ver qual que vai ser. Certo. Mas acontece que assim, a gente pode considerar, por exemplo, o café uma porta de entrada para as drogas? Ou o álcool uma porta de entrada para as drogas? Ou o tabaco? Desculpa, seu nome é? Caio, é o seguinte, primeiro que o café e a bebida não está na pauta, entendeu? O gesto aqui do policial, né? O gesto por cima aqui, o que a gente chama de gesto mais de dominador, né? Então, os gestos com a palma da mão virada para baixo tendem a ser gestos de autoridade, de confiança, de superioridade. A pessoa, quando ela vem com o gesto por baixo, geralmente ela transmite um pouco mais de vulnerabilidade. Então, o policial, ele já começa esticando o braço e colocando o gesto ali por cima, né? Um gesto de dominação. Eu considero a bebida uma droga, tanto que eu não bebo, eu considero uma droga, mas hoje nós vamos falar da maconha. Eu discordo de você por quê? Tanto que eu não bebo, eu considero uma droga, mas hoje nós vamos falar da maconha. Eu discordo. Eu discordo de você. Interessante esse gesto aqui, né? É um gesto bem específico, eu discordo de você. Então, para apresentar uma discordância, um embate intelectual, ele faz um gesto que seria associado a uma pistola, né? A uma arma. Então, eu estou contra o que você está falando, e ele faz um gesto de dedo apontado. O dedo apontado é um gesto muito voltado para a ofensiva. Então, quando eu quero demonstrar discordância, geralmente eu faço o gesto do dedo ou, no caso aqui, o gesto da pistola. Curioso ele utilizar esse gesto. De você por quê? Quando você toma um paracetamol,
Se você tem uma dor e você toma um paracetamol, você toma um, aí depois você toma constantemente o paracetamol, vai chegar uma hora que aquele paracetamol não vai mais fazer efeito, você vai ter que tomar 2. E o que acontece com a maconha é isso. A minha experiência como policial... É isso mesmo, e ainda bem, porque esse processo chama tolerância e é graças a ele que você consegue ir num churrasco, tomar 5 cervejinhas e sair de boa. Porque quando você tomou sua primeira cerveja na sua vida, você ficou bem mais bêbado. Quando você tomou... O rapaz tá inspirando fundo, né? Tá visivelmente mais ansioso agora. Sua primeira cachaça não, mas ficou aí bem o que mais. Acontece, ô Caio, o que acontece? O cara, ele vai ali na maconha, pô, deu uma parada, fiquei loucão, legal. Vai chegar uma hora, não tô dizendo que isso é de você, eu tô dizendo que isso varia de pessoa pra pessoa. Então, é uma porta de entrada, porque tem pessoas que ela não fica só na maconha. Pô, a maconha já não tá me dando uma brisa legal, você tá entendendo? Então, eu vou experimentar outras drogas. Mas é porque... O senhor já fumou maconha? Não, nunca fumei. Então, eu vou te explicar. Pois é, eu vou te explicar que é o seguinte, se eu ficasse chapado como eu fiquei chapado da primeira vez, toda vez, eu não seria maconheiro. Eu fumo pra ficar relaxado, eu fumo pra passar minhas dores. Tá, então o argumento do policial existem pessoas que usam a maconha e essas pessoas não param só na maconha, elas vão pra outras drogas. Pressupõe-se então que o problema seria a maconha. Se não existisse a maconha, a pessoa não chegaria na maconha e consequentemente não chegaria nas outras drogas. Esse é o pressuposto do argumento do policial. E a resposta do colega aqui mas eu, por exemplo, não fumo pra ir pra outras drogas e nem pra ficar doidão, chapadão, muito pesado, eu fumo só pra relaxar. Então nós temos um ponto onde os dois trazem argumentos que parecem válidos e parecem ter aberturas, né? Eu consigo perceber falhas no argumento do policial que é tipo, olha, será que se a gente tirasse mesmo a maconha, as pessoas iam procurar drogas de outra forma? E eu também consigo perceber falha no argumento do colega aqui, que fala que ele não fuma pra ficar chapado e também não vai pra outras drogas. Mas não é porque ele não vai pra outras drogas ou não fica chapado que não tem outras pessoas que ferrem a vida delas, fiquem chapadas e cheguem em outras drogas justamente por ter começado na maconha. Então, me parece que os dois não estão trazendo argumentos muito fortes, ao mesmo tempo que tem um ponto ali de verossimilhança, de realidade no que eles estão falando. Eu fumo pra minha psoríase, então, eu não quero ficar mega doidão. Mas é que tá, já a tolerância é minha amiga. Já que você usa pra tirar suas dores, então você passa no médico, o médico vai te indicar o canabidiol. Não, mas eu passei, tenho prescrição, então, mas e ele indica o canabidiol e THC. Aí é lícito. Aí é lícito, você tá entendendo? O que eu não concordo é você ir comprar a maconha e alimentar o crime. Agora a gente chega numa definição que faz mais sentido. Agora o policial, ele vai na definição que é o ponto, né? Não é necessariamente a pessoa usar a droga apenas e isso vai levar ela para outras drogas, enfim. Não é só isso. Um problema maior que esse se não tem a maconha sendo vendida do jeito que ela é vendida hoje, não tem o crime sendo sustentado. Então ele consegue conectar dessa forma, tá? Vamos ver como é que ele vai desenvolver. E percebam que ele faz o gesto de pinça. Eu acabei de fazer esse gesto, inclusive. Ele é um gesto muito associado à dominação, tá? Entenda o seguinte, quando você quer transmitir confiança, né, que você está se sentindo confiante no que você está falando, esse tipo de gesto aqui, o gesto de pinça vindo por cima, ele demonstra domínio. Você pode fazer a pinça ou o toureiro, né? Toureiro também é como se estivesse segurando o chifre do touro. Então são dois gestos muito fortes para dominar, para demonstrar que você está dominando a conversa, tá? A pinça ou o toureiro. Vamos ver como é que ele cede aqui o argumento dele. Aí eu também não concordo, vamos legalizar. Não, mas se você legalizar... Não. Beleza, mas se você legalizar, você não vai deixar de alimentar o crime. Sabe por quê? Porque o crime vai vender mais barato. Vai vender uma droga pior e mais barato. Vai ser pior. Mas então, o crime não faz isso com tudo? Não, eu vou passar agora. Não pode legalizar, beleza? Vamos lá, próximo. Bora lá. Olá, muito prazer. Eu sou a Gisele Pontes. Eu sou neuropsicóloga. E eu me comprometo hoje aqui em trazer o vídeo. O jeito que ela abre é muito bom, tá? Eu já falei várias vezes, eu gosto quando a pessoa vem e traz as intenções dela. Então quando ela fala, oi, eu sou a Gisele, eu sou neuropsicóloga, etc. A pessoa se apresenta, ela tá trazendo o quê? Boas intenções e as referências dela. Tá dizendo por que ela é uma pessoa relevante de estar naquele debate. É o que a gente fala de ethos, né? Tem os 3 pilares que fazem uma boa comunicação, fazem uma boa retórica. O primeiro pilar é justamente o pilar do ethos, é você demonstrar a sua autoridade, a sua relevância enquanto pessoa para estar naquele debate. Eu gosto, acho muito bacana essa forma de começar e perceba que ela faz isso com gestos open heart, né? Gestos partindo da linha do coração. São gestos ali nada ofensivos, pelo contrário, transmitem boas intenções. Muito bacana, vamos seguir aqui. E eu me comprometo hoje aqui em trazer o viés científico da maconha, do canabidiol. Então... Ela tá um pouco tímida, um pouco envergonhada, um pouco nervosa, né? Você vê que ela faz até ali o turtle effect, né? Que é o levantar de ombros. E os gestos dos dedos ligados. Esse é um gesto muito associado também a controle. Então, quando eu estou me controlando, eu estou querendo transmitir que tudo está conectado, tudo que eu estou falando faz sentido.
eu vou lá e transmito, utilizo o gesto de dedos ligados ou alta cúpula, né? Enfim. Ela falou que vai trazer o viés científico. Então, o viés científico é como se eu dissesse a visão, pressupondo que existe uma, né? Uma visão sobre a maconha, que a ciência teria essa visão de maneira consensual. Eu acho difícil quando alguém traz esse tipo de argumento, porque a ciência, você tem vertentes, você tem linhas que uma discorda da outra. Então eu acho muito difícil quando alguém fala, vou trazer a visão, o que a ciência tem a dizer sobre isso. Eu sempre fico com um pé atrás, porque quando a pessoa fala isso, geralmente ela está falando sobre artigos que ela achou, que vão no sentido do que ela quer defender, e ela ignora artigos que vão no sentido contrário, né? Então assim, eu fico meio receoso quando eu ouço esse tipo de fala. Vou trazer a visão, o que a ciência tem a dizer sobre isso. Me parece ter um pensamento meio cientificista, mas vamos desenrolar aqui, eu tô pressupondo muita coisa. Vamos deixar a moça falar. Muito prazer, eu sou a Gisele Pontes, eu sou neuropsicóloga e eu me comprometo hoje aqui em trazer o viés científico da maconha, do canabidiol. Então certo. Eu já trago a informação de que a maconha ela é a porta de saída de muitas drogas. E o que eu estou dizendo não é pautado em fontes da minha cabeça, mas são em estudos científicos que foram feitos com usuários de crack e cocaína. Então, perfeito. Ela tá falando assim, olha, tem estudos científicos, então quando ela fala de estudos, ela faz duas coisas argumentativamente falando, que são muito boas, tá? A primeira, ela usa o logos. Logos é o apelo à razão, né? No argumento, é quando eu trago algo que faz sentido racional. Eu tenho um estudo, eu tenho um método, um estudo foi feito seguindo um método, logo isso aqui não é bagunça, não é fonte da minha cabeça, como ela mesma disse, isso é um apelo ao logos. Tá vendo como isso faz sentido lógico? Então, quando ela cita os estudos, ela faz isso. E também é um argumento de apelo à autoridade, porque eu estou dizendo que a ciência falou isso, então isso é verdade, confiando no que a ciência disse. Ela vai entrar nos meandros, acredito eu, de explicar como foi feito o estudo. Mas quando eu clamo alguma autoridade, seja a ciência, seja, enfim, o que quer que seja. Olha, segundo os Estados Unidos, essa é a melhor forma de fazer leasing. Segundo a Warren Buffett, o maior investidor do mundo, é assim que você deve usar seu dinheiro. Então, quando eu cito algo, um órgão, uma figura, uma palavra, que pressupõe-se que aquilo que essa pessoa falou é a verdade, ou é o argumento mais forte, eu estou fazendo um apelo à autoridade. Né? Vamos ver como que ela vai seguir daqui. Mas são estudos científicos que foram feitos com usuários de crack e cocaína, onde mostrou que mais de 70% dos usuários, após consumir a maconha, eles deixaram de consumir a cocaína e o crack. E na psicologia, a gente trabalha muito uma... Tá aí a fonte, ó. Foi justamente isso que eu falei, pessoal. A relação entre maconha e o consumo do crack é complexa, com estudos apontando resultados diferentes e não existe um consenso médico ou científico que a maconha diminui o crack. Então, pessoal, qual que é o meu ponto? A moça trouxe algum estudo, ela não citou o nome do estudo, enfim, ela falou estudos. Então ela deve estar trazendo um ou vários, às vezes foi até um tema que ela trabalhou em TCC ou alguma monografia que ela desenvolveu. Enfim, eu entendo que esse estudo exista, tá? Só que lembra que eu falei que eu tinha um problema com essa fala inicial dela? Né? Vamos ver de novo. Psicóloga, e eu me comprometo hoje aqui em trazer o viés científico da... Vou trazer o viés científico sobre algo. Vou trazer então qual é a visão. Viés é visão, né? Viés pode ser intercambiável com a palavra visão. Vou trazer qual é a visão da ciência sobre maconha. E ela vai lá e fala. Maconha do canabidiol. Então certo. Eu já trago a informação de que a maconha ela é a porta de saída de muitas... Gesto por cima, né? Gesto de dominação. Então a ciência, a visão da ciência é que se você usa maconha, você vai sair de outras drogas. Você vai deixar o crack, por exemplo, para maconha, né? E aí ela vai citar um estudo que ele vai nesse sentido. Mas são estudos científicos que foram feitos com usuários de crack e cocaína, onde mostrou que mais de 70% dos usuários, após consumir a maconha, eles deixaram de consumir a cocaína e o crack. Então vamos lá, pessoal. Aí vem a fonte aqui, né, o fact-checking, vamos dizer assim, e fala que, olha, diferente do que a colega está dizendo aqui no debate, não existe um consenso médico-científico. Quando você vai citar um artigo, é muito válido e honesto você citar como foi feita essa pesquisa. Porque a forma que a pesquisa é feita, ela pode inferenciar diretamente no que você está falando e em como aquilo é percebido no debate. Já citei vários exemplos aqui sobre comportamento não verbal, sobre expressões faciais, de como que você tem que entrar nos meandros e entender como que o artigo foi feito, porque eu não posso virar e citar um número. E quando eu cito apenas um número e entendo que esse número atesta a verdade sobre a realidade, né? Eu estou fugindo do que é a ciência. A ciência, ela é um recorte da realidade, tá certo? Ela é a melhor ferramenta que o homem desenvolveu para validar empiricamente a validade de certas premissas, tá certo?
Só que qual é o grande problema? Para algo ser verdadeiro cientificamente, para ser um saber científico, ele tem que seguir alguns pontos, como por exemplo proposto por Karl Popper, ele tem que ser passivo de ser falseado. Então quando eu falo que algo é uma verdade absoluta, a maconha é a porta de saída e boa, e não há opinião contrária, a maconha é isso, segundo a ciência, isso por si só já pode ser considerado uma fala pseudocientífica ou anticientífica. Eu poderia dizer, olha, segundo estudos, o que nos leva a crer é que tem um número muito forte de que provavelmente a maconha é a porta de saída, porque olha, tem muitos estudos nessa linha. Agora, quando eu falo que a verdade é, porque a ciência disse que a visão da ciência é essa, eu particularmente fico receoso e acho que a pessoa está sendo mais cientificista do que científica. Cientificismo é a visão de que tudo pode ser provado apenas pela ciência. E aí, enfim, essa própria fala, essa própria afirmação não pode ser validada cientificamente, porque a ciência parte do saber empírico, ou seja, tudo tem que ser checado. Não é possível checar tudo. Então, a ciência ela trabalha com várias pressuposições, apesar de validar premissas. Enfim, meu ponto aqui é, o próprio fact-checking do episódio mostra que o que a moça está dizendo não pode ser validado, ou que não é 100% verdade, e ela está falando que traz a visão científica. Entendam que não existe a visão científica. Existem pesquisas, estudos feitos seguindo a metodologia científica, o método científico. Quando alguém fala para você a visão científica, tome muito cuidado, tá? Talvez essa pessoa esteja um pouco incerta, insegura, inocente demais, enfim. Não acho que a pessoa faça por mal, mas é muito difícil fazer uma defesa desse tipo de argumento. Olha, segundo a ciência, isso aqui é. Porque se eu tô falando que é uma verdade. Se é verdade, não é ciência, é saber dogmático, né? Enfim, mas vamos seguir aqui. E na psicologia, a gente trabalha muito uma política que você conhece muito bem, que é a redução de danos. E dentro da redução de danos, a gente pensa assim, o que será que é mais nocivo? A cocaína, o crack ou uma planta que você vai lá, vendo uma semente, você... A única semente que eu queria comer e ficar doidão era essa daqui, cara. Se eu pudesse comer uma dessa, meu amigo, eu seria invencível. Como não posso? Sigo analisando o debate. Literalmente planta e nasce. Por exemplo, com todo respeito, você gosta de frutas? Gosto. Então, as frutas que você come, elas vêm da onde? Mas eu não fumo elas, eu só como Sim, elas. Tudo bem, tá tudo bem. Fumo e não fico loucão. Mas é que elas vêm de uma semente. Eu como semente. abacaxi, eu não fico loucão. Quando você, Aí o policial usou do humor, né? Para tentar ironizar, enfim, para fazer uma sátira com o argumento da colega. Você trouxe um argumento de que a gente, quando legalizar, descriminalizar... Perceba que ela já foi para outro ponto. Ela tá falando da legalização porque ela já toma como pressuposto e verdadeiro aquilo que ela falou no começo. Que a visão da ciência é essa e pronto, acabou. Então vamos, próxima página. Ela não debate aquele primeiro ponto, tá? E o policial também não faz questão de voltar atrás daquele primeiro ponto. Eu não sei, todo respeito à moça se ela estiver vendo esse vídeo, tá? Mas fica uma dica, quando vocês forem debater com alguém e a pessoa tomar como pressuposto algo e já seguir para o próximo ponto, se você não estiver de acordo com as premissas que a pessoa apresentou, não avance, tá? Volta, calma aí, você tá indo muito longe, vamos voltar a esse primeiro ponto que você falou daqui, a ciência. Como assim a ciência fala? A ciência inteira fala isso que você falou, não existe nenhum artigo contrário. Ah, existe então, talvez não seja a ciência, seja você com os artigos que você pegou que estão dizendo isso. Esse artigo que você falou, como que ele é feito? Explica pra mim a pesquisa, como que foi feita? Como que foi o grupo controle? Qual que foi o número da amostragem? Você tem que entrar nesses meandros e debater, não avance, porque se você deixar o debate avançar, parece que aquele primeiro ponto que a pessoa já tomou como pressuposto e avançou é verdadeiro, você já estava errado, ela já tá tão certa que ela está indo pro próximo ponto. Não deixe isso acontecer, tá? Muito cuidado no debate, porque isso é muito sutil, muitas vezes. Vai o tráfico vender um produto que a gente nem sabe o que é. Só que eu tô falando que é uma semente, a gente vai plantar e vai ter acesso a algo 100% natural. Gisele Pontes. Gisele, vamos deixar muito tempo, senão não vai dar tempo pra todo mundo perguntar. Claro. Primeiro, começa assim, eu não conheço... Ó, se você conhecer, você me apresenta um cara que tava no crack e saiu do crack e voltou pra maconha. Eu tenho... Não conheço. Não conheço. Ó, é mentira. É que o cara não quer mais ser craquento. Cara, então, essa não é uma forma boa de debater também, ô seu polícia. Eu não conheço ninguém, me mostre um. Olha, eu conheço um. Mentira! Aí não dá, né? Você tá negando a evidência. Então, assim, esse argumento... Pessoal, vamos lá. Uma regra de debate aqui. Sempre que você faz um argumento generalizado, nenhum ou todo, né, que eu uso o quantificador do tipo nenhum ou do tipo todo, nenhum maconheiro é tarará. Todo maconheiro é tarará. Sempre que eu uso o quantificador nenhum ou todo, o quantificador universal, é muito, muito, muito difícil, para não falar impossível, sustentar esse argumento. Por quê? Quando eu uso um quantificador universal, nenhum ou todo,
todas as pessoas da Terra, etc e tal. Sabe o que eu preciso para refutar um argumento, uma premissa que tenha o quantificador todo? Simplesmente uma evidência contrária, só. Eu só preciso de um caso. Se eu falar assim, todas as ovelhas do mundo são brancas. Olha, a ciência tá dizendo, não sou eu não, cara. A ciência provou. Todas as ovelhas do mundo são brancas. Se eu achar uma ovelha que não seja branca, pronto, tá refutado o argumento. Então, é muito difícil sustentar um argumento de quantificador do tipo universal. Tá? Então, tomem cuidado também. Quando ele vai lá e fala, não conheço nenhum, ela fala, eu conheço um, pronto, acabou o argumento dele. Ele poderia falar, eu acho muito difícil, é muito pouco provável, segundo pesquisa tal, ou segundo os meus X anos de experiência, eu nunca vi isso acontecer, pode ser que tenha, blá, blá, blá. Mas quando eu falo, não existe nenhum, ou todo mundo é, aí ficou difícil. Aí eu dificultei o meu próprio trabalho. Ele quer que vocês pensem que ele é só maconheiro. Não. E aí ele rotulou, né? Criou rotulagem. Não, esse cara, na verdade, ele é mentiroso. Se o cara falar isso, ele é mentiroso. Então, eu uso o estratagema 32. Ele cria um rótulo e o pior, não deixa a opositora dele falar, né? Ela acabou de falar que conhece um e ele não deixa ela explicar. Então, também é uma forma ruim de debater. Não existe isso daí, eu não conheço. Então, Segundo. Se eu não conheço, não existe. É um argumento de apelo à ignorância. Cara, eu nunca vi, sei lá, eu nunca vi meu Deus do céu, eu nunca vi um esquerdista que estude finanças e tenha uma empresa capitalista. Eu nunca vi, então isso aí não existe. E, obviamente, não é porque eu não vi que não exista. Respeito a parte que você trouxe de ciência, só que eu concordo com o médico prescrever o canabidiol, que pra mim o canabidiol, ele é diferente da maconha fumada. Eu gostei que ele dá uma desacelerada quando ele fala canabidiol. Não sei se é porque a palavra é difícil e ele não quer errar, ou se ele quer ressaltar. Então tá aqui, ó. Cara, isso aqui eu não conheço nenhum. O que eu respeito é o canabidiol. O canabidiol da maconha fumada. Muito bom. Muito bom. Por quê? O canabidiol, ele tem o mesmo... O canabidiol... Perfeito. Só que o canabidiol, ele é prescrito... Ele adora essa palavra. Por um médico e ele é vendido licitamente. Você entendeu? Licitamente. A maconha não. O meu conceito, o meu problema da maconha, eu vou te explicar. Meu problema da maconha é que a partir do momento que você está comprando a maconha, vocês estão financiando essa desgraça que está acontecendo no Rio de Janeiro. Ponto. Eu acho que vai entrar em tráfico. Mas não era sobre isso o tema, né? Essa afirmação desse momento não é sobre tráfico. É sobre maconha ser ou não a porta de entrada para outras drogas. Agora não é essa, mas vai vir. Não, mas o que eu tô justamente, tá, debata na pauta, né? Não mude a pauta, tá? Faça a afirmação e sustente ela. Quando você estiver satisfeito, você parte para a próxima afirmação, né? Para vocês, o que eu tô querendo dizer para vocês é que a maconha, ela é a porta de entrada para outras drogas. Eu afirmo, com base em estudos científicos, vocês podem pesquisar, quem tiver interesse, a maconha de fato é... E eu afirmo com base em estudo científico. O que estudo é, como que funciona, qual é o nome do estudo, como é feita a pesquisa. Galera, o estudo científico por si, ele não prova nada, tá? Um artigo científico, ele é um argumento de suporte convergente. Ou melhor dizendo, ele serve de suporte convergente para qualquer argumento. Então, quando eu falo que algo eu estou fazendo uma acepção da realidade ali. Estou fazendo estou asseverando algo da realidade. E eu preciso trazer evidências. E estudos podem ser evidências. O estudo, ele não é autodedutivo. Não é porque deu determinado número ali que você já entendeu que aquilo é verdade, que aquilo tem que ser feito da forma que, sei lá... Olha, segundo o estudo tal, tantas pessoas pararam de fumar crack e foram fumar maconha. Logo, a maconha tem que ser liberada, vamos legalizar o uhul. Quando eu tenho que tomar uma decisão que envolve a sociedade ou que envolve relações sociais, a ciência ela não se basta nela. A ciência ela é extremamente necessária. Não dá para tomar uma decisão boa para a sociedade sem usar a ciência, isso é fato. Mas não dá para tomar uma decisão boa para a sociedade levando só a ciência em conta. Porque a ciência não vai te falar se você deve ou não fazer algo, ela vai falar se dá para fazer ou não algo. Então, por exemplo, se sair um estudo científico amanhã que dá para clonar pessoas, eu entendo que é possível clonar pessoas. Eu deveria fazer isso? É ético fazer isso? É moral clonar pessoas? Vai causar bem-estar para as pessoas se eu começar a clonar elas? Vou abrir margem para que comece um mercado ilegal de clonagem? E tudo isso vai envolver direito, filosofia, moral, religião. E a ciência não necessariamente vai ter a ver com isso. Então a ciência ela serve de suporte convergente para um argumento, mas o argumento em si ele é construído com filosofia e ciência, não apenas com ciência, tá certo? Então quando eu falo assim, algo tem que ser feito, por quê? Porque teve um estudo, você tá sendo cientificista, cara. Você
Você tá achando que a realidade em si ela pode ser explicada pela ciência. E você tem vários exemplos na história do mundo que provam que isso é loucura. Teve um doido aí um tempo atrás, né, no século passado, que descobriu, né, fez uma tese que foi validada cientificamente, foi respeitada pela academia, de que, segundo, partindo da seleção natural, os animais evoluíam, se tornavam a sua melhor versão, e o ser humano também. Se tivesse a espécie exata, a espécie com os melhores elementos, aquela espécie seria a melhor espécie. Cientificamente isso foi validado. Vocês sabem no que deu, né? Não vou falar aqui pro vídeo não cair. Mas então, não é apenas a ciência. Quando eu falo assim, a ciência comprova que algo é, cuidado, tá? Isso geralmente é um pensamento cientificista. Porque quando eu vou falar sobre algo, e principalmente algo que interfere na sociedade como um todo, eu tenho que trazer filosofia, ética, moral e ciência. Não apenas ciência, mas também ciência. Tá? Então, cuidado. A porta de saída para outras Mas drogas. que E quando certeza. você disse que não conhece nenhum craqueiro, eu trago estudos científicos Eu feitos vou falar de para você que quem fez esse estudo científico é... Estudos feitos em Harvard. Pela autoridade. Feito em Harvard. E garanto que se a equipe de edição agora procurar, vai ter algum estudo científico feito por alguma universidade respeitosa, como Harvard, ou até mesmo talvez da própria Harvard, mostrando o contrário do que essa colega está falando. Trazendo dados negativos sobre a maconha. Quer ver? Olha aí. Tá vendo? Então eu posso falar que, olha, segundo o estudo científico de Harvard, a maconha é ruim. Porque olha o estudo aqui, X%, o resultado é esse aqui que vocês estão vendo na tela. Então cuidado, não é só pegar um artiguinho, falar um númerozinho ali e pronto, aquilo é realidade. O artigo ele tem que ser entendido num argumento que siga premissas filosóficas e lógicas, ok? E todo respeito à moça, não tenho nada contra ela, se ela estiver vendo esse vídeo, não tenho absolutamente nada contra ela, mas essa fala me parece cientificista, tá? Vamos lá. Maconheiro. Não é. Certeza. Não Olha, tem jeito de errar. você tá É sendo- maconheiro. Não é. O estudo científico Eu feito vou falar de para você Harvard. que quem fez esse estudo científico é maconheiro. Não é. Certeza. Não tem Olha, jeito de errar. você Aí é uma puta falácia, né, cara? Só rotulou, né? Nossa, esse debate aqui tá dureza, hein, galera? Esse debate tá bom. A moça faz uma fala cientificista, o nosso colega aqui faz uma falácia de rotulação. Não existe estudo. Aí ela fala, existe, tá aqui. Esse estudo foi feito por maconheiro. Tá rotulando, né? Invalida, quer invalidar a premissa dela, nem entra no mérito de debater a pesquisa, o artigo, ele só vai lá e rotula. Maconheiro, então, tá invalidado. Ruim também. É maconheiro. Com todo respeito, você tá sendo negacionista nesse momento. Aí ela devolve com um rótulo também, um rótulo negativo. Então você tá sendo negacionista, porque você não tá aceitando o meu ponto. Você não tá aceitando a ciência. Eu tô trazendo fonte. Receba a ciência. Se eu fosse negacionista, eu não estava aqui falando que o canabidiol é lícito. Eu estaria também criminalizando o canabidiol. Tá. Mas eu não sou negacionista. Em breve a gente fala sobre Beleza, minha querida. Muito obrigado. Muito Nós obrigado. tivemos- Hein? Vamos lá. Beleza. Meu Deus do céu, que loucura, bicho. Esse debate tá muito longo, tá muito interessante também. Eu quero saber o que você tá achando. Quais outros debates você quer ver sendo analisados e comentados aqui. E importante, se você quiser mais vídeos como esse chegando até você, você precisa comentar agora debate, comunicação ou persuasão aqui nos comentários para que esse conteúdo chegue até você. Mais vídeos de análise, de debates, de persuasão, enfim. Comenta aí para que mais vídeos assim como esse cheguem até você. Se vocês quiserem uma parte 2, comentem aqui. Eu tô devendo uma série de parte 2, eu prometo que eu vou fazer todas, acabando minhas férias agora, vou voltar de férias no finalzinho de dezembro, vou começar a responder todas essas parte 2. Fiquem comigo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para que esse vídeo chegue para você e para mais pessoas. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, valeu!